Bem-vindos todos. Nessa sequência de vídeo nós vamos falar sobre medidas de diversidade biológica e sobre as escalas que nós percebemos essa diversidade. Especificamente nós vamos falar de diversidade de espécies. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa o que é um ambiente muito diverso, muito provavelmente a primeira coisa que uma pessoa vai pensar é que um ambiente muito diverso é um ambiente com muitas espécies. E de fato é isso mesmo. Um ambiente em que nós temos um grande número de espécies diferentes é um ambiente mais diverso do que um ambiente em que nós temos poucas espécies. O que se convencionou então chamar de riqueza de espécies é simplesmente o número de espécies que existe em uma comunidade biológica. E a riqueza de espécies é sim um componente fundamental do que nós conhecemos por diversidade em comunidades biológicas. Uma comunidade, então, com 8 espécies, se for medida dessa forma, seria uma comunidade 2 vezes mais rica que uma comunidade composta por 4 espécies. Mas a diversidade não é o único, a riqueza não é o único componente que interfere sobre nossa percepção de diversidade biológica. Um outro componente importante é a uniformidade ou equabilidade. Então, um ambiente com espécies igualmente abundantes é um ambiente muito uniforme. Nós entendemos um ambiente muito uniforme como um ambiente mais diverso, onde todas as espécies têm abundâncias iguais ou têm um espaço naquele ambiente proporcional, ou proporcionalmente igual. Por outro lado, se nós temos espécies em que uma única espécie é muito abundante e todas as demais extremamente raras, nós temos um ambiente com alta dominância. Num ambiente com alta dominância, nós temos uma baixa uniformidade, uma baixa equabilidade. E nós entendemos esse ambiente como um ambiente menos diverso. Bom, combinando esses dois componentes da diversidade de espécies, riqueza e equabilidade, nós teríamos em teoria, 4 situações, 4 extremos possíveis. Nós poderíamos ter um ambiente com alta riqueza de espécie e alta equabilidade, que é esse ambiente da figura 3. Então nós temos 8 espécies, e as espécies, ainda que não sejam igualmente abundantes, elas nunca são igualmente abundantes, a taxa de decréscimo aqui ela é mais lenta. Por outro lado, nós podemos ter um ambiente com alta riqueza de espécies ainda, mas com baixa equabilidade, ou seja, com alta dominância. Nesse caso, nós ainda temos 8 espécies, mas a taxa de decréscimo na abundância de cada uma é muito brusca, ou seja, as primeiras espécies são muito dominantes e todas as demais espécies são espécies muito raras no sistema. Então esse é um ambiente com alta dominância em que uma ou poucas espécies dominam a maior parte do espaço. Por outro lado, nós podemos ter um ambiente com baixa riqueza de espécies, nesse caso somente 4, mas com alta equabilidade. Então são poucas espécies e o decréscimo aqui não é tão brusco. E nós podemos ter finalmente um ambiente com poucas espécies e com alta dominância, ou seja, baixa equabilidade, em que uma única espécie domina o sistema. Então essa única espécie é a espécie dominante nesse ambiente. Então, em teoria, nós podemos ter esses 4 extremos: baixa riqueza de espécies e alta equabilidade, baixa riqueza de espécies e baixa equabilidade, alta riqueza de espécies e alta equabilidade, alta riqueza de espécies e baixa equabilidade. Então são os 4 extremos possíveis sobre os componentes que interferem na nossa percepção de diversidade de espécies. Bom, como é que nós medimos cada um desses componentes? O primeiro componente, riqueza, é muito fácil. Eu simplesmente conto quantas espécies diferentes existem naquele sistema.
Então, nas duas figuras acima, eu tenho 4 espécies, e nas duas figuras abaixo, eu tenho 8 espécies. Então, se medida dessa forma, por esse componente, as comunidades abaixo seriam 2 vezes mais diversas que as comunidades acima. Mas, como eu disse, esse não é o único componente. E, mais comumente, nós utilizamos o que nós chamamos de índice de diversidade de espécie. O índice de diversidade de espécie combina as duas informações colocadas anteriormente, os dois componentes. Combina tanto a riqueza quanto a equabilidade. Vejam então nessa figura. O ambiente onde eu tenho alta riqueza e alta equabilidade é um ambiente muito diverso. Então, esse índice de diversidade aqui, dentre as 4 possibilidades nessa figura, me dá a comunidade mais diversa, 4,79. Por outro lado, onde eu tenho baixa riqueza de espécies e baixa equabilidade, ou seja, alta dominância, eu tenho a comunidade menos diversa, se mensurada agora por um índice de diversidade, por esse índice de diversidade de Simpson que eu mostro nessa figura. Os casos intermediários, ou seja, baixa riqueza de espécies e alta equabilidade, ou alta riqueza de espécies e baixa equabilidade, vão me dar diversidades também intermediárias, no caso 1,8 e 2,7. Então aqui eu tenho duas comunidades intermediárias. Aqui a minha comunidade mais diversa, porque tem tanto riqueza elevada quanto equabilidade elevada, e aqui eu tenho a minha comunidade menos diversa, porque eu tenho baixa riqueza e também baixa equabilidade. Esse índice que eu utilizei é o índice que nós chamamos de índice de diversidade de Simpson. A ideia dele é muito simples. Ele é simplesmente uma medida de probabilidade. O que ele responde é, em um sistema, se eu sorteio 2 indivíduos ao acaso, qual é a probabilidade de que esses 2 indivíduos sejam compostos pela mesma espécie? Então essa medida de diversidade é simplesmente uma expressão dessa probabilidade e é dado então pelo que nós chamamos de índice de Simpson, expresso aqui pela letra D. Esse valor de D, ele é inversamente proporcional à nossa ideia de diversidade, ou seja, para comunidades ricas e muito uniformes, ele diminui. Para que a gente resolva isso, então nós representamos esse índice pelo seu inverso, 1 sobre D. Então, nesse caso, representando assim, quando eu tenho comunidades muito ricas e muito uniformes, esse valor tende a aumentar, e quando eu tenho comunidades pouco ricas e pouco uniformes, esse valor tende a cair, e assim ele segue a nossa noção, a nossa percepção do que é diversidade biológica. E, finalmente, o nosso último componente. Então, nós medimos a diversidade pela riqueza, por um índice de diversidade que combina riqueza e equabilidade, mas agora é interessante também conter um índice que isole para mim o outro componente, ou seja, somente a equabilidade. E esse índice, no caso desse nosso exemplo, pode ser obtido de forma muito simples, simplesmente dividindo o valor que nós obtivemos anteriormente pelo número de espécies. E aí nós temos uma medida, que é uma medida de equabilidade, ou seja, somente do componente equabilidade versus dominância. Nesse caso, então, vemos aqui, por exemplo, que as duas comunidades onde eu tinha maior equabilidade, ou seja, um decréscimo mais lento aqui, são as duas comunidades em que eu tenho os maiores índices nesse meu exemplo. Por outro lado, as duas comunidades em que eu tenho um decréscimo mais brusco, independente da riqueza, vejam, aqui eu estou falando simplesmente do padrão de uniformidade, esses dois exemplos têm a equabilidade mais baixa medida por esse índice. Então vejam que aqui eu consigo extrair somente o componente de equabilidade e a riqueza não interfere mais nessa minha medida. Então essas são as 3 formas de medir diversidade.
seja simplesmente pela riqueza, seja por um índice que combina as duas informações, tanto riqueza quanto equabilidade, e por um outro índice que extrai somente o outro componente, que é a equabilidade.